Bom, meu nome é Renata, sou R1 aqui da Paulista e eu vou falar sobre quando a gente usar o flumazenil na intoxicação por benzodiazepínicos. Então, benzodiazepínicos, eles estimulam a subunidade alfa, né, do receptor GABA pós-sináptico, promovendo efeitos inibitórios que eu acho que todo mundo sabe. Então, a gente vai ter sedação, efeito hipnótico, ansiolítico, anticonvulsivante, amnésico e de relaxante muscular. A gente pode dividir os benzodiazepínicos basicamente pelo tempo de ação, né, e eu aqui selecionei os que a gente mais vai ver na nossa prática clínica. Então, midazolam, né, de curta ação, lorazepam. Lembrando que o midazolam vai estar de 2 a 6 horas, o lorazepam de 6 a 8, e principalmente os de longação, que são o clonazepam e o diazepam, que vão ter uma meia-vida de 12 a 24 horas, que vão ser o principal na nossa sala de emergência. E aí a gente vai ter os sinais de intoxicação, que vão ser sonolência, fala arrastada, confusão. Em casos muito incomuns, de 1 a 3% na literatura, a gente vai ter depressão respiratória. E mais raro ainda, casos de hipotensão, principalmente aqui pensando em casos mais de intoxicação EV, né, então iatrogênicas. E lembrar que a overdose de benzodiazepínicos isolados tem uma baixíssima mortalidade na nossa literatura. E isso vai ser bem importante. E aí a gente tem o famoso, né, antídoto flumazenil, que ele é um competidor antagonista do receptor dos benzodiazepínicos. A dose que a gente usaria seria de 0,2, né, IV, pode ser repetida a cada minuto, o máximo seria uma dose de 3 miligramas, e a gente teria um padrão de 1 miligrama mais ou menos para ter um efeito nos pacientes. E aí, de fato, a gente vai ter o quê? Uma meia-vida do flumazenil é de mais ou menos 1 hora. Na nossa sala de emergência, a gente vai ter principalmente intoxicação por benzodiazepínico de longa vida, de 12 a 24 horas. Aí a gente tem nosso primeiro problema se a gente fosse usar ele. A gente teria uma recorrência nessa toxicidade após a vida do flumazenil. Lembrando que o flumazenil, o tempo de ação dele não é bem determinado, ele varia de pessoa para pessoa e do tempo e a dose do benzo que foi tomada. Aí a gente vai ter as contraindicações formais, que elas são bem claras na literatura. Então, se a gente tem overdose de benzodiazepínicos com outras drogas, a gente contraindica o uso de flumazenil. Se a gente tem uma dependência de benzodiazepínico, então, em usuário crônico, que é outro paciente bem comum, a gente não pode usar. Se a gente tem associação com antidepressivo tricíclico, a gente também não usa. Se tem a coingestão de outro medicamento que precipita a crise convulsiva, a gente também não pode usar. Se o paciente já tem histórico de algum grau de epilepsia ou história convulsiva, a gente também não usa. Ou alguma evidência de lesão intracraniana, como, por exemplo, um TCE associado a esse rebaixamento de nível de consciência. E aí a gente tem os eventos adversos associados ao uso do flumazenil. Então a gente tem um aumento da incidência de convulsão pós-aplicação, tanto pensando principalmente no paciente que fez ingesta de antidepressivo tricíclico e o paciente que é usuário clônico, porque a gente vai precipitar a withdrawal syndrome. E aí eu fui buscar na literatura um pouquinho mais recente, fora do livro texto, como se a série indicado ou não o uso de flumazenil. E a gente tem aqui no Florest Plot mostrando que beneficia o uso do placebo, na verdade. Então, por aumento de risco de convulsões e de arritmias supraventriculares, basicamente é contraindicado o uso de flumazenil na maior parte dos casos, como a gente já viu pelas contraindicações que são formais. Aqui só pontuando, né, que os autores eles também contraindicam o uso de rotina. E aí, como que vai ser? O flumazenil, então, vai ter um papel muito restrito para a gente aqui da emergência, né? Algumas considerações para falar. O benzodiazepínico, eles geralmente são ingeridos com outros medicamentos e não só isoladamente. A maior parte das overdoses, elas são por meia-vida longa, então a gente tem um problema da meia-vida do flumazenil, e não há um consenso que se de fato a gente aplicar o flumazenil, ele ia prevenir uma intubação e uma ventilação mecânica, que seria o desfecho que a gente queria evitar. Porque se eu vou intubar o paciente, para que eu vou querer reverter? Não teria sentido. E aí, afinal, quando que eu vou usar ele? Eu vou usar no contexto de uma reversão anestésica, então pra gente já esquece, e quase nunca no departamento de emergência. E aí aqui, quando a gente indicaria? Quando a gente tem uma overdose de benzodiazepínico isolado, com um paciente que não tem desordem convulsiva, se ele tem uma depressão respiratória, que eu estou assumindo que é só pelo uso do benzodiazepínico, se ele tem sinais vitais normais, o ECG tem que ser normal também, pensando no contexto das arritmias supraventriculares, e não tem nenhuma alteração de exame físico neurológico, a não ser a rebaixamento do nível de consciência, né? O UpToDate, ele coloca algumas outras indicações bem controversas, que seria no diagnóstico, se a pessoa tem ou não tem, por benzo só isolado, e mais controverso ainda, eles pontuam isso, que mesmo no caso de overdose isolada em paciente que não tem nenhuma desordem convulsiva, nenhum outro aspecto, mesmo assim, eles acham que é controverso o uso e eles não indicam. E aí eu quero finalizar aqui com uma piadinha bem de humor duvidoso, né? Se vier ficar bom sobre milagre do flumazenil, se for morrer, foi um erro médico que talvez nem teria indicação, né? E lembrando que se mesmo assim a gente for querer usar, lembrar, monitorização contínua, exame neurológico seriado, ECG seriado também, e provavelmente pensar em benzodiazepínico de vida curta, que aqui no Brasil é bem, bem raro. Tá bom.